encontrou, diga amém. Vou esperar você achar, eu vi que poucos acharam. Eu aguardo para que todos nós possamos ler Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Você que está com a Bíblia aí, ou com o celular, né, no aplicativo no celular, vamos lá. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos agora. Versículo 1, Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Horebe era um monte bem alto, né, onde ele estava lá apacentando as ovelhas. O que aconteceu? Versículo 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as tuas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te livrarei, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora é o 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos. Cuide a sua cabeça por um instante. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de falar da Tua Palavra. Fale com todos nós, Senhor. Estamos aqui sedentos, prontos para receber esta palavra. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com bastante alegria? Aleluia. Foi uma leitura mais extensa, e eu fiz questão de ler bem devagar, pausadamente, porque no próprio texto, na própria leitura, nós identificamos a intenção de quem escreveu essa história.
A intenção do autor, pelo menos quando eu faço essa leitura, e não estou falando de uma leitura com um olhar teológico, não, uma leitura simples. Eu percebo que a intenção do autor era mostrar como Deus tirou aquele povo oprimido da mão dos egípcios e conduziu este povo até a terra prometida. Então eu separei esse domingo, como eu disse hoje cedo, as campanhas, os pastores estão orando. Deus fala com os pastores dessa igreja, não é só com o pastor Luciano, Deus fala com todos os obreiros, fala com cada membro aqui. Deus fala com você. Quem concorda, diga amém. Fala com todos. E eles têm sido direcionados por Deus a conduzir campanhas, e tem sido maravilhoso. E essa semana, a pastora Adriana e a pastora Roseli trouxeram um tema para mim e disseram: pastor, vamos fazer essa campanha aqui, ó. E o tema foi planos e sonhos, tempo e propósito. Eu adorei o tema, falei: que tema bonito, que bênção, Deus vai falar conosco. E de fato, terça-feira a pastora Adriana ministrou uma bênção, pregou sobre Davi. Quinta-feira a pastora Roseli ministrou sobre José, foi bênção. E eu pensei: domingo é minha vez. E aí, Senhor, vai no tema? E é um desafio você trazer uma campanha que eles já ministraram. É um desafio trazer para o domingo, que é um culto da família, e você fazer com que essa mensagem se incorpore nessa realidade nossa aqui. Hoje cedo foi um culto obreiros, pastores, membros, como eu disse, um culto misto. Como pegar uma mensagem dessa e trazer para um culto desse? Eu não posso pregar só para obreiros, porque tem gente aqui que não vai entender. Tem gente aqui que vai falar: mas não foi para mim, porque eu não sou obreiro. Ou só para pastores, que é uma outra ideia também. Ou também só para os membros e os obreiros e os pastores ficarem perdidos aqui dentro, sem se enquadrar na palavra. Então Deus me deu uma direção. E eu peguei o tema, e eu dividi esse tema em duas partes. E hoje cedo eu falei sobre planos, falei sobre sonhos. E quem não assistiu o culto de hoje cedo, assista. Deus vai falar contigo, amém? E eu falei do capítulo 2, capítulo 1 e 2 de Êxodo. Sonhos e planos e sonhos. E agora à noite Deus falou comigo acerca dessa segunda parte, tempo e propósito. Diga comigo: tempo. Não, mais forte, diga: tempo e propósito. E na hora que eu peguei essas duas palavras, e eu falei: eu vou falar de Moisés. Eu não vou tentar pensar outra coisa. Vou ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. E Deus tem me dado essa inspiração nesse capítulo 3 para falar de tempo. Porque esse Moisés, no capítulo 2, que eu preguei hoje cedo, é um bebê. É um Moisés que nasce. E eu preguei sobre esse nascimento. Eu preguei sobre a história do nascimento. Eu preguei o livramento que Deus deu para ele quando ele nasceu. Eu falei da mãe de Moisés, que tinha um sonho de ter mais um filho. Torcia para não ser menino, porque os meninos morriam naquela época. E Deus achou por bem dar um menino para ela. Mas ele não morre. Deus preserva a vida dele. Queridos, o que Deus fez no nascimento de Moisés, poupando a sua vida e depois dando para sua mãe a oportunidade de cuidar do seu próprio filho, isso é milagre. E eu acredito, tem gente que não acredita, mas eu acredito que milagres continuam acontecendo. Eu sou prova disso. Que Deus continua usando pessoas para abençoar as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Que Deus continua curando pessoas. Eu acredito que Deus continua ressuscitando, que Deus continua restaurando, que Deus continua ouvindo oração. Eu acredito, eu compactuo da ideia
Deus continua fazendo maravilhas. Não importa se a igreja está lotada ou se está vazia, não importa se a pessoa está no Brasil ou está lá no Japão ou está em qualquer outra parte do mundo. Eu acredito num Deus que continua fazendo milagres. Eu acredito que nós podemos orar aqui agora e Deus visitar lá, Deus visitar quem está assistindo. Eu acredito que Deus continua fazendo maravilhas, aleluias. Tem coisa grande chegando de Deus para a tua vida, creia em nome de Jesus, aleluias. Então nasce Moisés, eu creio, o capítulo 2. Daí vem um lado, uma outra história. Moisés já adulto. Olha que coisa doida. Porque ele nasce, versículo 2 ao 10. Foi o que eu li hoje. Do versículo 11 até o final aqui do capítulo 2, mostra Moisés matando um egípcio. A gente não ouve muito isso na igreja, né? E a Bíblia ela é isso aí, queridos. Ela mostra os homens de Deus fazendo certo, fazendo bem, mas mostra eles também nos seus pecados. Quem entendeu, diga amém. E mostra. Moisés foi um homem de Deus, mas ele matou um egípcio, pastor. Será que isso daí não está por engano aí, não? Não, é isso mesmo, queridos. Será que esse Moisés não é um outro Moisés, não? Não era um nome comum naquela época? Queridos, foi o nosso Moisés mesmo. E Moisés aqui já não era aquele que tinha nascido, já era um homem adulto. E eu costumo dividir a idade de Moisés. Moisés, para quem não sabe, está lá em Deuteronômio, que ele morreu com 120 anos. Viveu muito. E esses 120 anos, eu divido ele em 3 partes, em 3 etapas da sua vida: 40, 40, 40. Esses primeiros anos da sua vida foram os anos que Deus foi preparando ele, porque Deus prepara os seus filhos para grandes promessas. Escolhe alguém perto de você e diga assim: Deus está te preparando. Mais forte, diga: Deus está te preparando para grandes promessas. Esse Moisés, para quem não sabe da história de Moisés, esse Moisés, dos seus primeiros 40 anos de idade, foi o Moisés que morou dentro de um palácio. Foi o Moisés que era chamado de filho da filha de Faraó. Esse Moisés, dos primeiros 40 anos, foi o Moisés que diz a Bíblia que ele foi formado em todas as ciências do Egito. A gente lê o capítulo 3, Moisés dizendo: quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não posso. E muitos acreditam que Moisés era alguém que não tinha formação ou que não tinha preparo como homem. Mas esse Moisés, dos primeiros 40 anos, era alguém que entendia de ciência, era alguém que entendia de astrologia, era alguém que entendia de teoremas, era alguém que entendia de toda a ciência que era desenvolvida no Egito, que era o centro cultural daquela época. Esse Moisés, se fosse nos dias atuais, era alguém que tinha feito uma faculdade, que tinha feito um mestrado, tinha feito um doutorado, era alguém extremamente inteligente, extremamente capaz. E eu acredito que toda essa formação, eu acredito que o fato dele morar dentro do palácio e conviver com o faraó, e conviver naquele ambiente de riqueza, de prosperidade, era Deus trabalhando na vida dele. Por quê, pastor? Porque Deus não coloca ninguém por acaso em um determinado lugar.
ministério por acaso. Deus não te colocou lá onde você trabalha por acaso. Deus não colocou pessoas do teu lado por acaso. Eu não sei se você já pegou, se você já entendeu, mas Deus te colocou no ambiente porque Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa. As pessoas que Deus tem colocado do teu lado, Deus tem colocado para te ensinar alguma coisa. Ah, pastor, mas é alguém perturbado, é alguém que tira a minha paz, é alguém que tira a minha comunhão. Deus te pôs ao lado dessa pessoa, ou pôs essa pessoa do teu lado com algum propósito. Ou é Deus te ensinando, ou é Deus trabalhando na tua vida, ou é Deus te moldando através dessa pessoa, mas algum propósito tem da parte de Deus. Ah, pastor, eu trabalho num lugar onde eu tenho sido humilhado, onde eu tenho passado por afrontas, eu quero sumir de lá, eu quero ir embora. Se você está lá ainda, é porque Deus ainda tem um propósito na tua vida, é porque Deus ainda está te preparando. Tem gente aqui dentro que Deus está te preparando aqui embaixo para te colocar num patamar mais alto. Não se preocupe, porque na hora certa Deus te põe, na hora certa Deus te honra, na hora certa Deus mostra qual é o propósito que Ele tem na tua vida. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Será que você pode exaltar a Deus por isso? Aleluia! Eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado. Glória a Deus. Você já deve ter se perguntado isso. O que eu estou fazendo aqui? Não é possível. Isso aqui não é de Deus, não. E Deus falou para você: não, mas é eu mesmo. Eu estou preparando você. Já parou para pensar que Deus às vezes te coloca no pouco para te preparar, para te colocar no muito? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus agora, hoje, exatamente hoje, Ele pode estar te preparando para alguma coisa? Quem crê nisso, diga amém. Queridos, eu nunca me imaginei pregando. Eu nunca me imaginei pregando. Na minha fase de adolescente, quando me converti, eu não me imaginava pregando, até porque eu era muito tímido, ainda sou, pelo que pareça, sou tímido. Eu tocava bateria, ficava ali atrás dos pratos da bateria, ficava escondido ali no meu canto, e para mim já estava legal, satisfatório. E se Deus me deixasse ali, enquanto eu vivesse na terra, eu seria o baterista mais feliz do mundo, irmãos, porque dali eu ia para a glória. Mas Deus falou assim: não, eu vou te usar de outras formas. Eu não imaginava, queridos. E hoje eu vejo Deus me levando em emissora de rádio. Hoje eu vejo Deus me levando em canal de TV. E a produtora falou assim: essa entrevista ela é transmitida para 120 países, parece. É feita a tradução para